Vamos lá, galera, para fechar. A gente percebeu no último vídeo que essa segunda invasão francesa no Maranhão, ela vai acontecer em que período? 1612, 1615. Ou seja, foi durante o período da União Ibérica que a gente falou no primeiro vídeo. A União Ibérica vai durar de 1580 a 1640. Show? Por que então que os holandeses, eles também vão invadir o Brasil? Os interesses deles eram os mesmos que os dos franceses? Mais ou menos, só que o contexto era outro. O Filipe II, ele conseguiu realizar o sonho dele de se tornar o dono do mundo, em 1580, quando ele promove a União Ibérica. Só que esse auge vai durar pouco tempo, vai durar só um ano. No ano seguinte, 1581, a Holanda, que antes era um território espanhol, vai se tornar independente da Espanha. A Holanda vai se separar da Espanha. E o Filipe II, obviamente, ele não curte essa ideia. Então a Holanda, tendo se separado da Espanha, ela se torna inimiga da Espanha. Consequentemente, como todos os territórios portugueses agora pertenciam à Espanha, a Holanda também vai ser inimiga de Portugal e também do Brasil, já que o Brasil era uma colônia portuguesa e agora pertencia à Espanha. O problema, galera, é que toda a produção, se vocês lembrarem de aulas anteriores, toda a produção de açúcar feita no Nordeste brasileiro, ela acontecia sendo feita por quem? Pelos holandeses. Então agora, quem, eu pergunto, vai fazer essa produção de açúcar no Brasil? Exatamente, ninguém. Então, a produção de açúcar no Brasil vai ficar parada. Isso vai ser ruim tanto para o Brasil quanto para a Holanda. Porque a economia holandesa também dependia desse lance. Então, por consequência disso, dessa briga entre Espanha e Portugal, Espanha e Holanda, perdão, a Holanda também vai se tornar um inimigo do Brasil. Além desse problema político, tinha também uma questão religiosa. O Filipe II, ele era católico roxo. Já na Holanda, a gente tinha uma situação parecida como na França. A Holanda era um país protestante. Beleza? Então também vai ter uma treta religiosa envolvendo esse negócio. Para acabar de ferrar com tudo, o Filipe II, para ferrar ainda mais com a Holanda, ele vai decretar um tal de embargo espanhol. O que seria esse embargo espanhol? O Filipe II ele proibia qualquer território espanhol de fazer negócio com os holandeses. Isso incluía o Brasil. Ou seja, estavam proibidos de fazer qualquer negociação, qualquer tipo de comércio com a Holanda. Aqui entra de novo esse lance da produção de açúcar. Isso ferrou a vida de todo mundo. Então os holandeses fizeram o quê? Eles começam a invadir as colônias, que eram portuguesas, que na verdade agora pertenciam à Espanha, para se vingar dessa medida que o Filipe II ele vai tomar. Então, aqui no Brasil, os holandeses, a exemplo dos franceses, eles tentam duas vezes invadir. Primeiro, eles vão criar uma companhia de comércio, a Companhia das Índias Ocidentais, para primeiro tomar as colônias que ficavam lá na África. E eles conseguem. Depois eles investem aqui no Brasil. Em 1624, vai acontecer a primeira tentativa de invasão ao Brasil. Essa tentativa de invasão ela vai acontecer na Bahia, em Salvador. Por que Salvador? Porque era a capital da colônia. A ideia inicial deles era invadir o centro político do Brasil. Só que a galera que já vivia aqui, os chamados luso-brasileiros, tanto portugueses como brasileiros, como nativos também, junto até com alguns índios, eles conseguem expulsar esses holandeses e eles não se instalam aqui. Foi na virada de 1624 para 1625 que acontece a invasão e eles logo são expulsos. Só que aí, galera, eu costumo dizer que a Holanda ela acaba ganhando na loteria. Porque depois que eles são expulsos em 1625, 3 anos depois, um navio de piratas holandeses acaba roubando um carregamento de prata que ia da América para a Espanha. E com esse carregamento de metais preciosos que eles roubam, eles conseguem recursos para tentar invadir o Brasil de novo. E eles fazem isso 2 anos depois. Em 1630, acontece a segunda invasão no Brasil. Só que agora eles pensam um pouquinho melhor. Agora eles não querem eles não querem invadir, melhor dizendo, o centro administrativo. Eles querem invadir o centro econômico, ou seja, Pernambuco. Lembra que Pernambuco tinha sido a única capitania que prosperou a longo prazo, junto com São Vicente? São Vicente não foi a longo prazo, mas Pernambuco sim. Pernambuco era o maior produtor de açúcar do mundo naquela época. Então eles tentam invadir Pernambuco com mais gente, com mais grana, com mais armas, com mais recursos. Só que mesmo assim, eles levaram 5 anos para conseguir se instalar em Pernambuco, definitivamente.
Foram vários conflitos que aconteceram entre os holandeses e a galera que já estava aqui. Só em 1635 que eles vão ter a ajuda de um cara que era um fazendeiro lá de Pernambuco e conhecia bem a região, um tal de Domingos Fernandes Calabar. Então esse cara, ele vai ser uma espécie de GPS dos holandeses dentro de Pernambuco e isso vai fazer com que eles consigam vencer essas disputas e dominem Pernambuco de forma definitiva. A partir de então, a gente vai ter o início do período que a gente chama de Brasil holandês, período em que os holandeses vão dominar o Nordeste brasileiro. Beleza? Então, por hoje é isso. Atividades da apostila já estão separadas, eu mandei para vocês lá no grupo, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar. Valeu!